Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana nós temos ouvido, nas primeiras leituras, o texto da profecia de Amós. Eu gostaria de contextualizar um pouco, para tentarmos tirar um fruto espiritual desta leitura do Evangelho também. Amós, ele profetiza ali por volta do ano 760 a.C., 760, 750 a.C., e não foi durante todos esses anos aí, foram poucos anos que ele profetizou. E o povo de Deus vivia ali, se você pegar o mapa de Israel, você vai ver mais ao sul, mais embaixo assim, Judá, e era dividido assim, Amós morava mais ao sul, perto de Jerusalém, Judá, e mais em cima eram os reinos do norte, na época. Israel, quando se falava aqui, Israel estava lá em cima, o reino de Israel. E o povo, nessa época, o povo de Deus, eles não viviam, como a gente sempre vê, né, o povo sendo dominado por outros povos, mas nessa época aqui, nesses anos, eles estavam vivendo um pouco mais de paz, porque grandes potências como a Síria, mais ali ao norte, e o Egito, mais embaixo, não estavam assim em ascensão. Então, o povo de Deus ali estava podendo se organizar um pouquinho melhor, se organizar também economicamente um pouquinho melhor. Só que com isso, o povo, especialmente a classe mais dirigente, começou a ficar mais abastada, e ao invés de glorificar a Deus por isso, dar graças por isso, até achavam um sinal de bênção, a riqueza. Só que isso fez com que o povo estivesse vivendo, especialmente os dirigentes, vivendo mais abastados, né? Amós fala, dormindo em camas de marfim, mas pisando a cabeça dos pobres no pó da areia, vivendo no luxo, mas também na luxúria. Nós escutamos segunda-feira, na imoralidade sexual, dizendo: pai e filho vão à mesma mulher. E talvez, pior do que isso, que deve ser o fundamento desses pecados, começaram a esquecer-se de Deus. Então Deus suscita um profeta
E a gente vai ouvir aqui Amazias, que era sacerdote lá de Israel, que vivia, talvez mais assim para agradar o rei, fica incomodado com Amós, porque Amós sai lá da terra dele, lá de baixo do sul, e vai lá para o norte profetizar, porque Deus o levanta como profeta. E Amós vai dizer para Amazias, melhor dizendo, sacerdote de Betel, da casa de Deus, diz para Amós: olha, sai daqui, é o que ele está dizendo, aqui que nós ouvimos na leitura. Ele diz assim: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão lá. Porque existiam alguns profetas, alguma escola de profetas com técnicas, e às vezes para profetizar o que o rei queria ouvir. E Amós não. Amós responde a Amazias dizendo: olha, eu não sou dessa escola de profetas. E era até uma forma de injuriar, né? Dizer: olha, eu não sou escola de profetas, eu era pastor de ovelhas e cultivava árvores, sicômoros, e Deus que me mandou. Então eu não estou nem aí para vocês. Eu quero nem aí para vocês no sentido de, se vocês não me aceitam como profeta, eu vou anunciar a palavra de Deus. Ele está dizendo, né, aqui: o Senhor chamou-me quando eu tangia rebanho, o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. E agora ouve a palavra de Deus. Aí ele vai dizer que Amazias, a sua esposa, vai se prostituir, os filhos vão morrer pela espada, porque Amós profetiza também o exílio do povo de Deus, que vão ser deportados. E de fato, cerca de 2 décadas depois, o povo de Deus então vem lá da Síria e sitia e leva uma parte, depois voltam anos depois, leva outra parte do povo de Deus. E o povo entende isso como um castigo por seus pecados, de terem abandonado a Deus, e pelos seus próprios pecados acabam sofrendo essas consequências. Bem, nós vemos algo de semelhante e algo dessemelhante da primeira leitura no Evangelho. Nós vemos aqui algo dessemelhante porque vemos aqui o povo buscando a nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho começa dizendo: apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. E nós ouvimos Jesus perdoando os pecados e depois curando o paralítico. Veja, aqui o povo reconhecendo a voz de Deus, a voz de Jesus, apresentam então alguém para ser curado por Deus, para ser curado por Jesus. Tem algo de semelhante, porque se lá Amazias e os dirigentes públicos do povo não buscavam a Deus, aqui no Evangelho nós vemos também que, diz aqui, alguns mestres da lei dizem: ele está blasfemando, também não querem aceitar, ao invés de fazer um exame de consciência. E aqui, nesse exame de consciência, nessa recordação do amor de Deus, é que na verdade está a salvação. Ao ouvir a Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ao invés de nos fecharmos e dizermos: não tem nada de errado comigo e não mexam na minha ferida, se a gente para pensar e dizer: meu Deus, será que eu estou andando por maus caminhos e nem estou me ligando, nem estou percebendo? E parar para fazer um exame, e que seria a salvação, ali escutando o profeta, escutando o profeta, e que é mais do que o profeta, nosso Senhor Jesus Cristo, encontraríamos todos a cura. Então, gostaria de dizer isso: o quanto nós podemos ter uma vida corrida, frenética, e não parar e prestar atenção se a gente está correndo pelo caminho certo ou não. Santo Agostinho diz isso, ele diz assim: correis bem, mas correi fora do caminho. Que adianta a gente correr bem, né? Quero ir para o Rio de Janeiro, mas pego... Uma vez aconteceu isso aqui comigo no trevo aqui, né? Eu ia sentido Rio, peguei aqui São Paulo. E estava andando, daqui a pouco achando estranha a estrada. Estava um pouco diferente quando eu li, valha-me Deus, estou indo... A gente pode correr bem, acelerar,
mas se está indo fora do caminho. Eu prestei atenção quando vi tinha um caminhão atrás de mim, fumegando. Eu digo, rapaz, cara. E eu conheço bem a estrada dali, que eu morava em Queluz na época. Eu disse, não, quando chegar ali, acho que eu estava com 1000zinho. Eu falei, não, quando chegar ali nas ladeiras ali, eu distancio dele, né? Mas aí eu achei diferente as ladeiras. Mas parar um pouco. Veja, nós estamos agora dia 30 de junho, último dia do primeiro semestre. Tempo, às vezes, de férias, de escola. Um tempo propício para fazer uma revisão. Meu Deus, esse primeiro semestre eu caminhei dentro ou fora do caminho de Deus? Fazer uma parada, às vezes fazer um retiro. Até esses dias, passei uns dias também enfermo. Quanto aproveitei também disso. Talvez alguns estejam vivendo tempo de enfermidade. Não fique só na enfermidade, né? Na dificuldade. Ai, meu Deus, sim, a gente se preocupa, vai ao médico, tem que cuidar. Mas parar um pouquinho. Parar para fazer uma confissão. Quem sabe tinha uma prática de regularmente confessar e depois foi parando. Aproveitar as visitas de Deus, que na primeira leitura era por meio de Amós, a visita de Deus no Evangelho e nas nossas vidas, que é a visita de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, e deixar que Sua palavra nos interpele, deixar que ela nos atinja, porque às vezes a gente pode achar a gente pode pensar e estarmos muito certos de que não tem nada de errado e está tudo bem, como eu na estrada. Mas parar e ver, realmente, será que eu estou no caminho mesmo? Será que a palavra de Deus está modificando a minha vida? Ou já nem sinto mais, estou insensível a tudo que chega até mim? Que assim como nós batemos no peito, no ato penitencial, confessando a nossa culpa, essa batida no peito é para ver se causa um abalo dentro de nós, um estremecimento. Que a palavra de Deus possa causar em nós contusão, possa realmente nos cortar e nos penetrar como uma espada de 2 gumes e faça o seu efeito. O efeito da espada da palavra de Deus nunca é para o nosso dano, mas é como uma intervenção, às vezes cirúrgica, que nos corta para nos salvar, para nos curar. Deus nos dê docilidade para receber a Sua palavra, dom do Seu Espírito.